Então, queridos, voltei de novo e eu vou estar aqui agora fazendo o resumo das duas últimas lições desse trimestre que eu fiquei devendo pra vocês, né? Eu não tava gravando e aí hoje me deu uma animação, eu vou gravar logo, vou aproveitar pra eu gravar logo, né? Os resumos aí. Já finalizou nesse último domingo agora, foi a última aula do trimestre, né? Que foi a Viva a Tua Obra, mas eu estou devendo essa última e a penúltima, que é Vivendo no Espírito, que eu até comecei, mas não deu certo o vídeo, eu acabei não gravando, e aí eu vou estar falando um pouco sobre essa aqui, Vivendo no Espírito, fazer um breve resumo, porque tem bem a ver com as aulas anteriores, né, para não ficar um pouco repetitivo. Então, eu vou lá. Bom, já é outro vídeo, né? Eu tô aqui no meu estúdio, tô meio bagunçado no meu ateliê de costura, né? Aí tá um pouquinho bagunçado, dei uma arrumada ali atrás, mas ainda tá em processo ainda de arrumação, né? Faz tempo que eu não costuro, minha máquina agora que consertou. E aí agora eu tô organizando aqui tá meio bagunçado. Não reparem a bagunça atrás de mim. Mas vamos lá então para o resumo do nosso estudo da EBD, lição 12 do dia 19 de março de 2023. Vivendo no Espírito é o título dessa lição. E diz assim o texto áureo: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, verdade prática. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no espírito. Eu sempre costumo separar para ler daquela leitura diária. Leitura diária, eu gosto muito da leitura diária, né? E sempre tem textos maravilhosos que basificam o estudo. E eu separo alguns. Eu vou estar lendo aqui em 1 João 4, do 7 ao 8. Vamos lá ver o que vai nos dizer aqui. 1 João 4, do versículos 7 e 8, tá? 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 4, 7 e 8, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Vamos continuar aqui. Esse texto é muito bonito, né? Deus é amor, Ele é maravilhoso. O amor de Deus é muito grande por nós. E esse amor dele por nós faz com que ele nos corrija muitas das vezes para não nos perder. É como uma mãe. Domingo eu estava falando na escola bíblica, né? De um dos meus filhotes que já estão grandes e casados. Um deles, uma vez, mexeu na minha bolsa, pegou um dinheirinho e foi comprar doce, alguma coisa. E aí, quando ele voltou, eu falei: onde você pegou dinheiro para comprar isso aí que você tá comendo aí? Aí ele falou assim: peguei na sua bolsa. Aí eu peguei meu chinelo, dei umas chineladas nele e falei que ele não pode mexer, não podia mexer em bolsa, nem mim, nem de ninguém, porque isso era feio. E se ele quisesse alguma coisa, ele teria que pedir. Eu fiz isso porque eu amo meu filho. Quem ama corrige. Quem ama exorta. Quem ama chama atenção. Quem ama fala a verdade. Esse é o amor de Deus por nós. Não é um amor que passa a mão em erro, não. Ele é um pai que corrige os filhos, corrige aqueles que ele ama. Isso faz parte do amor de Deus na nossa vida, amém? Leitura bíblica em graça encontra-se no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 25, que nos diz. Versículos do 19 ao 25. Nos diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, grutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, é claro aqui, nesse texto inicial, acerca das obras, né? As obras da carne e as obras, o fruto do Espírito. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre o fruto do Espírito, que já foi explicado bastante vezes, mas é bom a gente sempre estar lembrando. Não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Porque quem tem o fruto tem todos esses dons. Quem tem o fruto do Espírito tem tudo, porque ele é completo. Ele vem completo, ele não vem faltando, então ele vem assim. É como uma laranja. Quando você descasca a laranja, eu gosto de comer às vezes assim, né? Descasca ela, tira aquela parte branca. Quando você vai ver lá, é aqueles vários gominhos, né? Mas é uma laranja. Entende? Tem vários gomos, mas é uma laranja, é uma fruta. Assim é o fruto do Espírito. É um fruto com vários gomos. Então, quem tem um, tem todos. Entende isso? Não é possível ter, por exemplo, se dizer que tem o Espírito Santo, né, o fruto do Espírito Santo, e ter o gozo, mas não ter a longanimidade. Não é possível ter o fruto do Espírito e ter amor, mas não ter mansidão. Entende? Para você ter um, você tem todos. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa longânima, mas não é temperada, então você não tem o fruto. Porque se você tem o fruto, você é longânimo e você é temperado. Uma pessoa controlada, uma pessoa paciente, uma pessoa bondosa, uma pessoa cheia de fé, uma pessoa mansa. Porque se você é de um jeito, mas não tem o outro, você não tem o fruto, entende? Para você ter o fruto do Espírito, saber se você tem o fruto, você tem que ter todos esses adjetivos, porque o fruto ele vem completo, né? Porque muitas das vezes nós achamos que temos e não temos. Porque quem tem um, tem todos. Todos esses dons. Ele vem completo pra gente. Amém? E aí, aqui também nesse texto fala sobre as obras da carne que são manifestas no homem, né? As obras da carne. O nosso eu. O que entrou ali quando Eva comeu aquele fruto, Adão. As obras da carne que entrou no homem, que está no homem. E nós temos que lutar contra isso todos os dias. Lutar contra isso. Essas obras são prostituição, né? Impurezas, lascívias. Eu vou pegar o dicionário, a gente vai falar de alguns desses aqui, pode ser que falando só o nome assim, fica meio, é bom a gente se aprofundar um pouquinho para poder entender o que quer dizer cada um. Idolatria, feitiçarias, né? Quem faz feitiçaria, macumbaria. Quem é uma pessoa que faz inimizade, não tem amizade com ninguém, briga com todo mundo, vive fazendo inimizade, vive criando inimizade com as pessoas e colocando pessoas uma contra as outras. Tem uma idolatria na sua vida.
Tudo que toma o lugar de Deus na sua vida é idolatria. Uma coisa que você gosta demais e aquilo impede que você adore a Deus. Aquilo toma o seu tempo de buscar Deus. Tudo que afasta você de Deus é idolatria. Porque nós só podemos adorar um Deus. E muitas das vezes você está muito ocupado com alguma coisa que te impede de adorar o Senhor. Ele tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Primeiro, o Senhor. E tudo aquilo que te impede de adorar Ele, tudo aquilo que tira o seu tempo, tudo aquilo que é mais importante para você do que Deus, é a idolatria. Então as pessoas idólatras não vão herdar o reino de Deus, entende? Não é só adorar a imagem. Geralmente a gente está muito ligado com adorar a imagem. Sim, adorar a imagem, Deus abomina quem adora a imagem. Lembra daquele bezerro de ouro? Quando Moisés desceu e estava aquele bezerro, a ponto de Deus falar assim, olha Moisés, o teu povo, ele não falou nem que era o povo mais dele, ele ficou tão zangado, Deus tão irado, que ele falou para Moisés assim, olha, o teu povo tá lá, fizeram um bezerro e estão adorando. Ficou furioso, Deus ficou furioso, porque ele não divide a glória dele. Então, adorar imagens, Deus abomina. Você que adora imagens, fica lá adorando, falando o texto, repetindo o texto, acendendo vela para imagens. Deus abomina isso que você está fazendo. Ele abomina. Porque ele não divide a glória dele com ninguém. Outra coisa também que fala aqui são pelejas que tem a ver com inimizades, né? Brigaiada, muita briga. Você gosta de brigar, gosta de xingar, tudo tá se exaltando, tudo tá brigando. Isso é peleja. Meu filho, vem aqui. Rapidinho. Isso é peleja. Pessoas que são briguentas, arruma briga com tudo, sabe? A irmã Marisa era assim, briguenta. Mas Jesus trabalha, Jesus ensina. Aí a gente fica assim. Jesus é bom de tratar, sabia? Ô, glória! Aleluia! Então, vamos lá. Heresias, inveja. Você é uma pessoa invejosa? Quando você vê alguém bem, alguém feliz, quando você vê alguém sendo honrado, você fica feliz com seu irmão, com a sua irmã, quando ela dá um testemunho que comprou uma casa, quando ela aumenta de cargo no trabalho e dá um testemunho na igreja, você se alegra? Ou você fica assim, ai, tinha que ser comigo. Ai, não aconteceu comigo. Chega, dói. Você pode ser uma pessoa invejosa. Isso é horrível. É horroroso. Porque Deus é maravilhoso, poderoso. Ele abençoa todos os filhos dele. Então não tem necessidade de você ter inveja. Ou do seu irmão porque ele fala bem. Ou da sua irmã porque ela é alta. Ou porque ela é baixa. Ou porque ela é magra. Ou porque ela tem uma casa assim ou assado. Ou porque ela louva. Ou porque a outra prega. Aí você fica com muita inveja. Fica com uma raivinha dentro de você. Isso é inveja. Você precisa pedir a Deus para tirar isso dentro de você, porque isso é obra da carne, faz o mal, isso mata. Isso pode fazer com que você perca a sua salvação. Também tem aqui também bebedices, né? Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre bebida. Se bebia, se não bebia, se o vinho tinha álcool, não tinha. Mas aqui fala especialmente sobre bebedice, pessoas que bebem muito, né? Por que será que Deus fala que os bêbados não herdarão o reino de Deus? Porque as pessoas que bebem muito, elas perdem a noção. Você já viu quantas loucuras as pessoas bêbadas fazem? Muitos são atropelados, muitos se matam, muitos matam o outro. Alguns bebem, ficam violentos, agressivos. Tem pessoas que bebem só para se vingar, para ter coragem de responder ou de fazer alguma agressividade com uma outra pessoa. Então, esse tipo de pessoa que bebe também não vai herdar o reino de Deus. Não tem como entrar nos céus sendo um beberrão. E também glutonarias, né? A pessoa glutona que come demais, come mais do que precisa, come mais do que necessita, come além, olho grande, vê comida, quer comer, 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 sem parar. Vai numa festa, no final tem que levar uma bolsa de comida para casa. Deus liberta disso também.
O tio, meu antigo pastor falava que é a síndrome do maná, do povo do maná, que o maná caía, Deus falou assim, o povo, olha, vai cair maná todos os dias, não se preocupem, vocês só comam, pegam a porção diária. Aí alguns iam lá e pegavam mais, escondia. Aí chegava no dia seguinte, estava podre. Não tem necessidade, é feio, é falta de educação. E faz mal pro nosso corpo comer além daquilo que nós necessitamos. Faz mal de verdade, tá? Além de tirar seu sono, causar pesadelos, faz mal pro seu organismo. Então Deus, ele é muito sábio. Então tudo que ele fala para nós não fazermos é porque faz mal para nós. Entende? Prostituição não tem só a ver com mulheres que se vendem por dinheiro, né? Que fazem sexo por dinheiro. Não tem só a ver com isso. Prostituição. Eu queria pegar um dicionário para ler, mas a gente tem tanta coisa para falar ainda. Então, todas essas obras da carne são manifestas nos homens. Isso tá no homem, essas coisas que eu falei aqui, depois que Eva comeu aquele fruto, deu também para Adão, entrou o pecado. Né? Essas maldades, essas perversidades, esses sentimentos ruins, essas práticas malignas, entrou. Está em nós isso. Então nós precisamos lutar diariamente contra tudo isso aqui. E para que nós consigamos vencer essas obras da carne, nós só conseguimos vencer se nós tivermos o Espírito Santo de Deus em nós e tiver o fruto do Espírito. Então, muitos de nós, quando viemos para Jesus, como eu, por exemplo, né? Eu era uma cristã, mas eu não tinha o fruto do Espírito. Porque algumas características daqui eu tinha. Eu era uma pessoa autoritária, eu era uma pessoa briguenta. Só Jesus na minha vida, né? Então eu não tinha. Eu era cristã, aceitei Jesus sim, mas eu não tinha o fruto do Espírito. Mas eu busquei, eu orei, eu pedi ao Senhor e Deus trabalhou em mim. E Ele vem assim, sabe? O Espírito Santo é como um fogo que vem na nossa vida e começa a nos forjar de dentro para fora. Ele começa a trabalhar em nós e fazer coisa boa, nos limpar. Mas para que isso venha acontecer, nós precisamos, em primeiro lugar, admitir que somos falhos, somos pecadores e que precisamos de Deus. Porque uma das coisas que atrapalha o agir de Deus em nós é a soberba. É o homem achar que ele por si só se basta, que ele não precisa de Deus, quando isso é uma maior mentira do diabo. Porque nós precisamos de Deus para que ele venha e nos ajude a vencer essas manifestações da nossa carne. Porque tudo que eu falei aqui tá em todo ser humano. Quando não é glutão, é briguento. Quando não é briguento, é idólatra. Então, sempre vai ter alguma dessas coisas no ser humano a qual ele precisa lutar contra isso. E nós precisamos de Deus para nos ajudar a vencer. Nos mostrar onde está a falha, nos ajudar a descobrir, porque muitos de nós até somos falhas e não nos apercebemos disso. Então o Espírito Santo, ele vem, ele é maravilhoso, ele é um grande amigo, e ele vem e ele é uma luz. E ele chega num lugar. Quando a luz chega, por exemplo, eu vou apagar a luz rapidinho aqui, só para você ter uma noção, tá? Ó, vou apagar a luz, hein? Tá conseguindo enxergar alguma coisa? Você não consegue nem me ver, né? Vou acender a luz. Agora você tá vendo, ó. Né? Tá vendo que tá meio bagunçado as coisas? Olha lá, precisando dar uma arrumada aqui na ateliê, tá as coisas meio fora de lugar, né? Mas para que você consiga enxergar as coisas que não estão no lugar certo, precisou acender a luz. Porque no escuro você não consegue enxergar nada. E assim é o homem sem Deus. Ele está em trevas, ele não consegue enxergar as coisas com clareza. Às vezes ele consegue ver uma coisa ou outra, mas não com uma clareza quando acende a luz. E o Espírito Santo de Deus, ele é a luz. E quando a gente aceita Jesus, ele vem habitar em nós. Quando ele chega, ele ilumina tudo.
E aí a gente começa a se enxergar e ver que a gente precisa muito dele. E ver que nós somos muito falhos. E aí quando nós nos apercebemos que está tudo fora do lugar, a gente começa a pedir ajuda a ele. Senhor, eu não sabia que tinha isso assim. Eu não sabia que eu era dessa maneira. Me ajuda. Aí ele começa a limpar e arrumar essa casa. E até que ele te dá um presente maravilhoso, que é o fruto do Espírito. E um dia você vai olhar para você e vai falar assim, gente, como eu mudei. Eu não era assim. Nossa, se fosse outra época, meu Deus. E agora, como é que eu tô agindo? Você nem vai se reconhecer mais. Porque a mudança, ela é tão clara que ela começa a ser evidente não só para você mesmo, em primeiro lugar, mas para as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas começam a notar a diferença. Isso é maravilhoso porque você vai ter paz na tua vida. Isso é viver no Espírito. Acho que eu já resumi bem a aula. Eu vou ler a introdução aqui e vou andar mais um pouquinho, tá bom? Mas acho que eu dei uma boa resumida já na aula e já tô com 21 minutos. Mas vamos para a introdução. A introdução nos diz assim, ó. O salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, se a pessoa perseverar até o fim. Entende? Você aceita Jesus. O Espírito Santo de Deus vem habitar na sua vida, habitar em você, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ele vem habitar. E aí nós começamos uma longa jornada, várias lutas, pelejas, até chegar ao grande dia da nossa partida ou do soar da trombeta. E dentro dessa nossa jornada nós temos pelejas, batalhas a serem travadas. Entende? E tudo isso só vai terminar quando chegar esse grande dia. Lembra quando o povo foi liberto lá do Egito? O povo era escravo no Egito. Aí Deus foi lá e libertou o povo dele, tirou do Egito. E falou, vou dar para vocês uma terra nova. Uma terra abençoada, uma terra boa. E ele veio e trouxe o povo e realmente ele deu. Mas dentro da terra tinha gigantes. Era necessário o povo lutar, pelejar. Assim somos nós. Aceitamos Jesus. O Espírito Santo vem para a nossa vida. Nos fortalece, nos vivifica e todo mal vai saindo. Porém, há pelejas a serem travadas. Todos nós pelejamos a cada dia. O fato de você vir para Jesus não significa que você não vai ter luta e não vai ter peleja na sua vida. A diferença é que a vitória é certa. A vitória é certa, porque Deus habita em nós. Entende? Eu vou ler a conclusão dessa aula e vou gravar mais um vídeo, ver se eu consigo gravar mais um ainda hoje, que é a próxima aula. Vou concluir aqui, ó. Conclusão. Crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e não andam conforme as concupiscências da carne. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Por isso Deus concede bênçãos em abundância, oh glória, sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais.
você passa a entender, você passa a enxergar com clareza. Você passa a ser um homem e uma mulher abençoados por Deus. Não há uma luta e vitória que você não vença. Porque Deus está contigo. E não há quem possa contra o Senhor. E essas bênçãos não são só materiais aqui, físicas, mas essas bênçãos são também no âmbito espiritual, no mundo espiritual. Deus nos dá vitória. Deus nos abençoa. E a melhor e mais importante de todas as bênçãos é a salvação da sua alma. Todo homem e mulher precisa almejar isso. Mais do que o ar que respiramos. A coisa mais importante, mais preciosa que um homem ou uma mulher pode ter é a salvação da sua alma, que só pode vir através de Cristo Jesus. Então, aceite Jesus. Venha ter essa vida com o Espírito Santo. Venha viver no Espírito. Venha andar, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, que é coisa poderosa e maravilhosa. Isso não quer dizer que vai ter dias que você vai estar abatido. Sim, vai ter dias de desânimo, de abatimento. Mas Ele sempre vem para te... Sempre vem não, Ele está em nós para nos renovar, nos fortalecer, nos vivificar, nos alegrar, nos trazer esperança, fé e nos conceder vitória sobre os nossos adversários. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Fiquem todos na paz do Senhor. Até o próximo vídeo.